da tua palavra, o nosso coração fica alegre e constrangido. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor e nós clamamos ao Senhor. Fala conosco, que o teu Santo Espírito abra o nosso coração, dê entendimento, quebre os corações duros, transforme os corações mortos através da tua palavra. Dá a mim, Pai, fidelidade e clareza na exposição da tua santa palavra. É o que nós te pedimos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então hoje, se Deus quiser, para alegria de alguns e tristeza de outros, nós chegaremos ao fim da nossa série de exposições de Gênesis de 1 a 11. Eu pararei aqui em Gênesis 11, verso 9, e se Deus quiser, em algum momento, quando a gente retornar, nós retornaremos a partir do verso 10, e aí vocês se preparem que vai ter que ir até os 50, tá certo? Aí engata do doa para até o final, tá certo? E a série nossa aqui, eu acabei por optar, eu sou uma pessoa muito criativa, é uma das minhas características, eu dei o nome na série O Princípio de Tudo. E a criatividade vem do fato de que todas as coisas surgiram nessa época, então, muito criativo, é uma coisa que falta aí no vosso pastor, né? Até o momento, considerando a de hoje, serão 22 pregações. Nós começamos no dia 10 de novembro de 2024 e já estamos aproximadamente há 5 meses a caminhar ao longo desses capítulos. E uma coisa interessante é que ao longo desses capítulos nós aprendemos mais do que muitas vezes nós conseguimos realizar, do que nós conseguimos imaginar. E por isso que eu vos amo, eu farei uma breve recapitulação do que aprendemos até o momento. E isso vai ajudar os nossos visitantes a ficar quase que num pé de igualdade conosco. Então aperta o cinto que agora eu vou acelerar, tá certo? Então o que nós vimos até o momento, a partir de Gênesis 1:1? Nós vimos que Deus criou toda a realidade espiritual e material em apenas 6 dias literais de 24 horas, e que Ele separou um dia para ser seu, um dia santo, um dia de santo descanso, um dia reservado para adoração a Deus. A criação foi estabelecida em perfeita harmonia para ser um templo cósmico no qual Deus deveria ser adorado. Vimos que Deus criou o ser humano como o ápice de toda a criação, por ser ele criado à imagem de Deus. Essa imagem nos coloca numa posição de destaque, numa posição em que nós temos condições de cumprir os 3 mandatos criacionais. São eles o espiritual, o social e o cultural. O espiritual é a nossa relação com Deus, social a nossa relação com o próximo e cultural a nossa relação com a criação. Essa imagem garante ao homem e mulher igual dignidade diante de Deus, mas ao mesmo tempo Deus nos cria com diferentes papéis e responsabilidades, e não pessoas mais ou menos dignas, como os movimentos que enganam o povo nos nossos dias creem. Por causa dessa imagem, por causa do homem ter sido criado em imagem e semelhança de Deus, isso permite com que nós cumpramos o mandato espiritual. Nós podemos ter uma relação direta de intimidade com Deus. Nós vimos que Deus criou o casamento monogâmico e heterossexual como parte do cumprimento do mandato social, e parte do mandato social é reprodução. Sou um grande entusiasta da reprodução. Por fim, o ser humano foi colocado como vice-regente de Deus na terra, como aquele que deve dominar, subjugar a criação e usá-la a seu favor. Então nós temos a preeminência em cima da criação, em cima dos campos, em cima dos animais, e nós devemos usar toda a criação para o avanço da sociedade. E isso inclui, como vocês sabem, o nosso famoso e gostoso churrasco. Deus estabeleceu com Adão um pacto das obras, no qual Adão e Eva, no caso na época Adão foi proibido, e depois ele tinha que repassar o conhecimento para sua esposa, ele foi proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, homem e mulher, Adão e Eva, não mantiveram a sua parte do pacto, e eles conheceram o bem e o mal através da prática do mal, da desobediência, comendo então da árvore, dando ouvido à serpente, e o pecado entra na realidade criada. Estamos em Gênesis 3, o pecado entrou no mundo. Com a entrada do pecado no mundo, tudo foi afetado
negativamente. A queda trouxe um efeito de alienação em todas as esferas da vida. O homem ficou alienado de Deus, o homem foi alienado do próximo e o homem ficou alienado da criação. Deus estabeleceu então um novo pacto. Agora, porém, um pacto em que ele é fundamentado na graça divina e não mais na capacidade humana de realização para alguma coisa. E a razão para isso é que com a entrada do pecado no mundo, o homem morre espiritualmente e fica completamente incapacitado de produzir toda e qualquer boa obra. Deus estabelece aí a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus promete então que esse descendente viria e feriria a cabeça da serpente. O Messias estava prometido. A partir do primeiro momento em que a salvação foi necessária, já havia conhecimento suficiente para a salvação. Deus então expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Na sequência, fica ainda mais claro o poder destrutivo do pecado. Em poucas gerações tivemos terríveis consequências. Logo na primeira geração já ocorreu o primeiro homicídio e podemos ver o amor de Deus pela vida humana. Quando Deus amaldiçoa Caim pelo facto dele ter assassinado o seu irmão. Com algumas gerações adiante, vimos que a violência foi amplamente espalhada pelo mundo. O casamento entre a linhagem santa e a linhagem não santa, duas linhagens que deviam viver em inimizade, elas se unem em casamento. Deus afirma que o coração do homem, quando ele vê essa cena, para que nós possamos perceber essa realidade, ele nos revela que o coração do homem afetado pelo pecado é totalmente depravado, e portanto nós passamos a ter uma batalha interna no nosso coração. Nós temos uma luta constante entre satisfazer os nossos desejos e satisfazer a vontade de Deus. Diante dessa cena de horror, Deus age e promete um dilúvio para destruir a humanidade. E nós vimos essa ideia ser expressa em Gênesis 6 como Deus arrependeu-se de haver criado o homem. Uma vez que o homem age em desacordo com a ordem divina, com o mandamento divino, com os mandatos estabelecidos por Deus, Deus se arrepende no sentido de que ele muda a sua forma de agir, pois o homem vivia em pecado. Mas, diante de um mundo em completo declínio e caído, Noé achou graça diante de Deus. Deus dá 120 anos para a humanidade arrepender-se, mas a maldade era imensa e, portanto, ninguém arrependeu-se. Noé e sua família são escolhidos para dar início a uma nova humanidade. Em relação ao dilúvio, vimos os 3 tópicos que as crianças acompanharam comigo. Nós vimos a universalidade do dilúvio, nós vimos a historicidade do dilúvio e nós vimos a necessidade do dilúvio. Dentre desses aspectos, nós vimos a estrutura da arca diferente daqueles desenhos que são desenhos ridículos que são usados no departamento infantil, não no nosso. Nós vimos que a arca era completamente diferente do que foi falado, nós vimos a maneira como os animais foram selecionados, nós vimos a possibilidade de todos os animais terem sido preservados, pois a estrutura de animal presente na época é diferente da estrutura dos animais presentes nos nossos dias. E nós vimos, não sei se vocês lembram, mas a arca era maior do que esses 2 espaços nossos somados e era dividida em alguns andares. E nós vimos também a respeito da universalidade do dilúvio, em que era muito possível e talvez provável de que a estrutura da terra fosse diferente antes do dilúvio. Então a história que vocês aprenderam na escola muitas vezes como a Pangeia, os continentes teriam sido separados através do juízo divino sendo mandado por conta do dilúvio, porque as fontes das águas rompem-se, estouram, começa a ter água de baixo para cima e de cima para baixo, e a terra toma então uma nova configuração. Após o dilúvio, um novo começo é estabelecido. Deus mais uma vez vai reafirmar com Noé um pacto, e ele reafirma um pacto de preservação de toda a criação. Nunca mais
o mundo passaria por um dilúvio. Basicamente, os mesmos mandatos criacionais são repetidos para Noé e sua família. Deus vai declarar o valor da vida humana e vai estabelecer a pena de morte para o homicídio. Entretanto, nós vemos que Noé continuava a seguir firme na vida religiosa, um homem que havia achado graça diante de Deus, um homem que após pouco mais de um ano dentro de uma arca, trancada no dilúvio, ao sair, a primeira coisa que ele faz é prestar um culto a Deus. Até então a imagem de Noé parecia perfeita, e eu até brinquei na pregação que se você não desejava ser como Noé, você era louco, você tinha problema, porque Noé era perfeito. Mas para nós não incorrermos nesse erro, o registro bíblico lembra-nos de que Noé era um homem comum como qualquer um de nós. Ele peca e isso acaba por impactar as suas gerações. Um de seus filhos, Cã, desonra Noé, o seu pai, e nós falamos sobre a quebra do mandamento do honrar pai e mãe, ainda não estabelecido, mas um conceito presente desde a criação, num certo sentido. E o seu filho Canaã é amaldiçoado. E esse filho, o neto de Noé, tendo sido amaldiçoado, é ele então quem daria origem aos povos que se tornariam povos inimigos de Deus, do povo de Deus. Nós vimos que Jafé foi abençoado, mas ele foi abençoado mais ou menos. Porque ele foi abençoado desde que ele habitasse ali debaixo das tendas de Sem, de que ele habitaria dentro das tendas de Sem. E nós vimos que é em Jafé que os povos gentios têm a sua origem. Então nós vimos que os povos indo-europeus, você que achava que você não tinha nada a ver com os indianos que cá têm entrado em Portugal, nós viemos do mesmo descendente, do mesmo ascendente Jafé. Então aguenta, tem um ancestral em comum. E nós vimos que Sem, é ele quem foi abençoado e escolhido, seria através de Sem que o povo de Deus seria preservado, a linhagem da descendência da mulher seria preservada através de Sem. Seria de Sem que nós temos origem, então, do povo semita, linguagem semítica. É dessa linhagem que vem Éber, e por isso nós temos o povo, os hebreus. Então, depois dessa rápida passagem pelos 10 capítulos anteriores, nós chegamos no capítulo 11, nós chegamos no texto de hoje. E quanto ao tema, o princípio de tudo, eu espero, para eu não ficar completamente decepcionado, eu espero que você tenha percebido, espero que tenha ficado claro qual foi o motivo dessa série. Ao longo das pregações, eu creio que nós vimos, e uma vez que nós vimos, nós podemos perceber que esses 11 capítulos, eles são fundamentais para a fé cristã. Alguns teólogos vão dizer que toda a base da fé cristã reside nesses 11 primeiros capítulos de Gênesis. E conforme você percebe esses 11 capítulos, a sua cosmovisão, a sua percepção do restante das Sagradas Escrituras será moldada. E eu espero que você tenha seguido comigo nessa linha. Então, a minha expectativa, o meu desejo é que você, ao longo desses 5 meses, tivesse ou fundamentos reestabelecidos, ou fundamentos corrigidos, para que a forma como o seu coração crê e o seu olho enxerga a realidade fosse alterado, conforme os padrões divinos. E uma vez que a maneira como o nosso coração percebe a realidade, os nossos olhos enxergam a realidade, nós temos aquilo que nós chamamos de uma cosmovisão, uma visão de mundo. E aí ficou claro de que até que Cristo venha, sempre existirá um conflito entre as duas linhagens. Sempre existirá o conflito entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E nesse conflito contínuo, constante, nós teremos divergências na forma de enxergar o mundo. E ao longo desse tempo, eu espero que você tenha sido equipado, preparado, para conseguir articular a sua fé, para que você possa anunciar as boas novas para um mundo que vive em completa loucura.
E se isso não ficou claro para você, você volta na primeira pregação e me procura. Porque nós precisamos ter isso muito bem alinhado em nosso coração. E com a nossa cosmovisão alinhada, e aí eu quero colocar mais uma... Eu não, né? O Espírito Santo que fez o registro da palavra, mas é colocar como se fosse a cereja do bolo, é terminar essa série trazendo mais um elemento muito importante, que é nós percebemos a soberania divina diante dos planos humanos. A soberania divina diante dos planos humanos. Verso 1, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Logo de início, Moisés apresenta-nos com detalhes fundamentais para a compreensão desse episódio. Existia uma unidade impressionante na face da terra. Uma só linguagem, uma só maneira de falar. E muitas vezes a gente acaba por não perceber o quão impactante pode ser na nossa vida essas barreiras de comunicação, porque normalmente ou a gente vive num país que a gente nasceu, e nós que imigramos para cá, basicamente, a gente vai entrar nesse mérito, falamos uma língua semelhante. Mas, meus irmãos, quando eu morei nos Estados Unidos, é completamente incapacitante. Tem momento que as coisas mais básicas se tornam os maiores desafios da vida. Eu lembro de algumas cenas, uma vez a gente foi na lanchonete, e essa cena aconteceu várias vezes, mas eu achava engraçado, que a pessoa falava comigo, eu pedia meu lanche e tal, e a Dani do meu lado, e a pessoa falava, não. A Dani falou assim, mas não entendi nada que ela falou, também não, mas eu não quero saber, só que estou negando, eu não quero o que ela está me oferecendo. Eu tinha entendido, era nada, no pedaço final, mas o meu lanche tinha sido pedido, e isso que era o importante. Mas era difícil, muitas vezes, ir ao mecânico, para falar do barulho da rebimboca da parafuseta. Não tinha como falar isso. Né? Eu não tinha tido aula com aquele cara da internet lá, né? Vocês sabem da piadinha que está rolando esses dias. Era difícil ligar para pedir uma informação. Eu torcia para ninguém me parar na rua. Eu não queria conversar, existia uma barreira quase que intransponível na minha mente. Depois de 3 anos a morar lá, com vários amigos meus falando assim, Léo, você fala inglês? Eu continuo me sentindo um analfabeto. Tendo escrito trabalhos e mais trabalhos, feito provas e conversado e pregado e dado aula, existe uma barreira. E agora vamos pensar na nossa realidade. Isso é bastante interessante, porque quando a gente, apesar de existir um debate que o Rui é um entusiasta, Brasil e Portugal falam a mesma língua. O Rui não concorda com isso. Ele segue a linha dos outros portugueses, que o português fala português e o brasileiro fala brasileiro. E, independente dessa discussão, não tem como negar que nós falamos a mesma língua. Entretanto, nós não possuímos a mesma maneira de falar. Eu acho que isso é claro. Expressões idiomáticas. Eu vivo perguntando aqui para as nossas irmãs portuguesas, como que essa ideia é expressa cá em Portugal? Elas me dão uma dica. Gírias são diferentes. Palavras que são ofensivas cá no Brasil são palavras normais no Brasil cá são ofensivas. Eu tenho alguns pratos de comida que eu não consigo pedir, eu devo ter que mostrar, mas eu não peço. Eu não quero tomar injeção, vocês estão entendendo o que eu estou a falar. O uso do infinitivo e o uso do gerúndio. O brasileiro é do gerúndio, cá no norte, muito mais do infinitivo. Um dos que me mata é o subjuntivo e o pretérito imperfeito. Vocês me desculpem aborrecer com detalhes de português. Mas cá em Portugal, na hora de falar no modo da possibilidade, algo que não é certeza, e aí eu vou ter que dar aula de português, vão ficar bravos comigo, mas o modo correto é o subjuntivo, que é o modo de possibilidade. Eles usam o indicativo, que é o modo de certeza, no pretérito imperfeito, para demonstrar desejo. Então eles não falam, eu gostaria dele, eles falam, eu gostava de. Então você não gosta mais? Mas brincadeiras à parte, nós falamos a mesma língua, mas nós não temos a mesma forma de falar. E uma outra coisa, nós não temos o mesmo vocabulário.
Nós não temos. Em alguns momentos, é engraçado ver a minha esposa, além do vocabulário, o sotaque, né? A Dani fala assim, eu entendi foi nada, percebi foi nada. Eu falei, não, vai chegar lá, vai chegar lá. Agora, na maneira como Moisés descreve o povo, existia não apenas uma só linguagem, não apenas a mesma maneira de falar, era o mesmo vocabulário. Era uma comunicação sem barreiras. E isso traz uma possibilidade de uma unidade muito profunda, uma unidade sem barreiras de comunicação. E essa unidade deveria trazer à sua memória um outro capítulo que nós já passamos, que fala de unidade, que é o Gênesis 6. Apesar da violência estar espalhada em Gênesis 6 havia um tipo de unidade dentro da população que não devia existir, que era a ideia do casamento misto, casamento entre a linhagem santa e a linhagem não santa. O que eu quero dizer com isso é que a unidade que existia em Gênesis 6, e a gente vai ver que a unidade que existe em Gênesis 11, uma vez que as duas linhagens que deveriam estar em inimizade, elas se unem, normalmente é para contrariar a palavra de Deus e não para cumpri-la. Normalmente é assim que acontece. E a unidade que existe aqui em Gênesis 11, ela não é necessariamente, ela não implica isso, que necessariamente aconteciam casamentos mistos, apesar de ter sido possível. É possível que tenha acontecido tamanha a unidade. Mas essa unidade, ela parece estar relacionada com a forma de enxergar o mundo e conduzir a vida. Inclusive na maneira como eles planeavam e na maneira como eles desejavam as coisas. Existia uma espécie de uma unidade em torno de uma cosmovisão, de uma visão de mundo. Que é isso que vai acontecer comigo e com você se nós baixarmos as nossas guardas, se nós nos afastarmos de Deus, nós seremos abraçados e absorvidos por valores não bíblicos. Mas então, o verso 2, sucedeu que partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Novamente, somos convidados a trazer à nossa memória outros capítulos de Gênesis. E aqui no caso, Gênesis 3 e Gênesis 4. Mas como que a queda e como que o assassinato tem a ver com esse verso de que sucedendo eles, partiram eles do Oriente e deram como uma planície? O que tem a ver uma coisa com a outra? E normalmente esse detalhe passa desapercebido. A igualdade nesses textos, a proximidade nesses textos, está na direção que eles caminharam. Todos eles caminharam na mesma direção. E que direção é essa? Quando nós olhamos para Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden em direção ao Oriente. Quando nós vamos para Caim, ele caminhou após a maldição proferida por Deus em direção ao Oriente. Entretanto, a gente pode trazer ainda mais exemplos de capítulos posteriores de Gênesis. Foi essa direção que Ló caminhou após separar-se de Abraão, indo para Sodoma e Gomorra. Foi essa mesma direção que a concubina de Abraão e o filho ilegítimo, Ismael, caminharam. Foi para essa mesma direção que Jacó fugiu. E por que isso é importante? Porque eles usavam o mesmo Waze? Que o Google Maps, eles punham a mesma morada e davam a mesma direção? Não. É porque todos esses casos mostram que mover-se nessa direção é distanciar-se de Deus e das suas bênçãos. Então o povo, numa unidade perfeita, numa só forma de pensar, move-se, afasta-se de Deus e das suas bênçãos. É isso que o povo estava a fazer quando as duas linhagens estão unidas. Então, o povo unido, ao resolver habitar em Sinar, rebela-se contra Deus e a ordem dada em Gênesis 9, que você com certeza lembra. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eles não queriam encher a terra. Eles queriam todos viverem unidos. E eu já falei isso, né? A união das duas linhagens,
aqui nesse texto, no outro texto e ao longo das Sagradas Escrituras todas, quando nós olhamos a união entre as duas linhagens, o resultado é rebelião contra Deus. O resultado é rebelião contra Deus. E o que eu estou a dizer aqui não é impossibilidade de você ter um relacionamento de amizade com uma pessoa que não partilha da sua fé. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é que a maneira como você pensa sobre o mundo, a maneira como você enxerga o mundo, não deveria ser influenciada por aqueles que não partilham da mesma fé que você. A maneira como você se une com eles não pode ser na maneira como você pensa. Não pode ser na maneira como você enxerga, não pode ser na maneira como você age. A maneira como nós podemos nos relacionar é de tal forma que nós possamos estar blindados de tais tipos de influência. Mas ainda mais, isso mostra-nos que existe uma direção que nós devemos caminhar, que é uma unidade dentro do corpo. Com a ideia de que nós devemos ter relacionamentos, amizades que partilham da mesma fé. Foi até o tema do estudo com os homens ontem. É de nós caminharmos juntos com a mesma visão de mundo, com os mesmos princípios, lutando contra as mesmas dificuldades. E eu creio que não seja difícil a gente perceber o como a gente pode ser conduzido por más influências, ou por pessoas que pensam diferente de nós. Eu não creio que não seja tão difícil para vocês perceberem isso ao longo da sua vida. Se você já tem alguns anos de fé, se você já tem momentos de baixa, ou então, mais ainda, o que causa minha estranheza é quando a pessoa professa ser cristã, e a maior parte do círculo de relacionamento delas, e do tempo que elas investem é com não cristãos. Ou seja, ela professa uma fé, mas ela tem mais prazer em viver com aqueles que estão em rebelião com Deus. Veja, eu não estou a falar que nós não devemos nos relacionar com descrentes, nós devemos. É parte de eu anunciar as boas novas, vai ser lá. Agora, com quem você partilha a sua vida? Com quem você partilha a sua caminhada? É algo que a gente precisa pensar. Então, assim, depois de assentados na terra de Sinar, assim disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. E esse verso eu vou ter várias reflexões, você já vai preparando, tá certo? Então as duas linhagens unidas resolvem pôr um plano em ação. O primeiro detalhe que destaca-se é o fato deles dizerem uns aos outros. E por que isso é interessante? Porque no coração do povo, Deus está totalmente fora de questão. Deus não é consultado. Eles conversam um com os outros, são os planos deles, são os sonhos deles, são os desejos deles. Deus não é consultado, Deus é deixado de lado, Deus é esquecido. A vontade de Deus revelada não é levada em consideração. A vontade de Deus em cheia a terra não é ponderada. Ou se foi ponderada, foi desconsiderada, foi ignorada, foi menosprezada. O que importa para esse povo são os planos humanos, os grandes planos humanos. E cá nós vemos que o problema está longe de ser o uso de tecnologia. Cá nós vemos que o problema está na motivação do coração. Isso é importante a gente ter muito claro, porque nós, como crentes que somos, nós temos a habilidade, preste atenção, nós temos a habilidade de fazer as coisas certas pela motivação errada. Eu e você, nós conhecemos o suficiente para saber algo que é esperado de nós. É esperado de nós que nós amemos o nosso próximo, é esperado de nós que a gente seja gentil, é esperado de nós que nós sejamos educados, é esperado de nós que nós tratemos bem os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos parentes. É esperado, a gente sabe disso. E é possível que nós façamos essas coisas pela motivação errada. É possível que ao invés de fazer isso para a glória de Deus, nós façamos para ter um nome para nós. É possível que nós façamos para ser bem aceitos. É possível que nós façamos para ter uma posição de destaque. É possível
que nós façamos as coisas certas pela motivação errada. Já o uso da tecnologia, aqui a gente vê ele já desenvolvendo tecnologia de olaria, né? Fazendo tijolos, queimando para que fosse usado como pedras. Mais uma vez nós temos o piche, o asfalto sendo usado como argamassa, dando liga para montar essa torre, e que vai ser usada, né, para a tentativa de montar a torre. Mas o uso de tecnologia nunca foi um problema nas Sagradas Escrituras. Nós vimos isso quando nós estudamos Gênesis 4, em que existe o que nós chamamos de graça comum, onde Deus dá a capacidade para crentes e descrentes, para que eles possam desenvolver tecnologia, para que a vida humana seja aliviada num mundo em sofrimento. Nós vimos em Gênesis 4 que a linhagem de Caim, a linhagem não santa, desenvolveu tantas tecnologias, metalurgia, coisas ruins vieram dessa área, né, vieram armas para a guerra. Vou parar por aqui a minha piada. E nós vemos também que eles criaram coisas culturais como música, que hoje nós usamos para adorar a Deus. Então nós podemos usar aquilo que foi criado pela capacidade humana, porque isso tem como Deus a sua origem, e nós podemos usá-las para o bem. E uma outra coisa que foge-nos aqui nesse texto é a beleza da maneira como esse texto está escrito em hebraico. Moisés aqui foi muito mestre. E parte da beleza, eu já falei para vocês, o hebraico é uma língua muito estranha para nós, porque ela não tem vogais. Então ela tem só consoantes. E Moisés usa palavras que basicamente você inverte consoantes e parece que você está vendo quase a mesma coisa para um olho desatento, e ele está a montar toda a narrativa para trazer algo para nós. E olha só, as palavras hebraicas para fazer tijolo, para pedra e edificar para nós, contém 3 consoantes que soletram a palavra Babel, que significa confusão. E ao mesmo tempo, elas evocam uma outra palavra que tem as mesmas consoantes, loucura. E a loucura é uma boa definição para os planos do povo em Babel. Loucura é uma boa definição para os planos que não consideram o que Deus quer de nós, que não consideram a palavra de Deus, que não consideram os seus princípios. Loucura é o nome disso. E eles continuaram e disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora nós temos de maneira clara, declarada, o resultado da união entre as duas linhagens. Eles resolveram estabelecer um reino humano, eles resolveram estabelecer um poderio na terra que não se submete a Deus. E se você está atento e se você lembra de Gênesis 10, tudo indica que esse movimento de Babel foi liderado por Nimrod. É de Nimrod que surgem os grandes impérios, é de Nimrod que vem a Babilônia, viria o Império Assírio, é de Nimrod que grandes cidades como Nínive. É Nimrod, provavelmente, o grande mentor dessa rebelião. E nós lemos que a maneira como Nimrod foi descrito é a mesma maneira como os valentes foram descritos em Gênesis 6. Nimrod não era a flor que se cheirasse. Nimrod era homem mau, homem violento, homem de guerra. E o projeto era audacioso, parecia Balneário Camboriú ou Oriente Médio. Era arranha-céus, era prédio para chegar lá no céu. Né? Parecia Balneário Camboriú ou então aqui no Oriente Médio. Vocês são inteligentes, mas mesmo assim eu vou falar. A ideia deles não era que chegaria ao céu, tá? Era só para mostrar a hipérbole, só para mostrar que era grande. Tá bom? Eles sabiam que não dava para chegar no céu, tranquilo para você, que tranquilo para vocês, só para a gente igualar aqui. E então a ideia de grandeza para essa torre é estabelecida, né? E o meu professor, o Jonathan Gibson, ele vai destacar nesse texto que no Antigo Oriente Próximo, então as civilizações ao redor de Israel, as cidades, a função primária da cidade não era moradia.
Está parecendo quase o Porto hoje em dia, né? Está quase impossível morar no Porto e você mora ao redor, né? Então, a cidade, ela não tinha como função primária moradia. Elas eram construídas, as cidades, com propósitos religiosos e culticos. Então, a cidade dava uma ideia de um ajuntamento religioso. E essas torres, vocês vão ter ouvido falar de zigurates, por exemplo, era o formato dessa torre. Se você procurar no Google, você vai achar a imagem. Não procure agora. A ideia é que essas torres eram construídas para criar um elo entre o céu e a terra. Então elas eram altas de tal forma, e elas tinham escadas por fora, para que uma porta entre o céu e a terra fosse aberta, e os homens pudessem chegar a Deus, e os deuses poderiam descer até os homens. Que deuses poderosos que precisam de escada, não é? É a velha palhaçada de sempre, né? E em uma dessas descobertas arqueológicas do Antigo Oriente Próximo, tem uma torre, um zigurate desse, com uma inscrição, a ligação entre o céu e a terra. Eles de fato criam nisso. E era de facto isso que o povo estava a buscar. Tornar o seu nome célebre, chegar na habitação do Deus Altíssimo. E um comentarista vai afirmar que, do ponto de vista puramente humano, construir uma torre tão alta como o céu é uma tarefa audaciosa, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o livro do Gênesis, nós vemos isso como um sacrilégio. Pois o céu é também o céu, a casa de Deus, e esse antigo arranha-céu pode ser um esforço humano para se tornar como um Deus, essa ideia de ter o seu nome célebre, buscar um nome para si. Em sua loucura, as pessoas estavam a buscar uma nova forma de viver, um novo reino, um reino livre daquilo que eles consideravam as amarras impostas por Deus. Eles não queriam obedecer à ordem divina de encher a terra, eles desejavam viver a vida de maneira autônoma. Mas não parece Gênesis 3? Não parece Gênesis 4? Não parece Gênesis 5? Não parece Gênesis 6? Não parece a sua vida hoje? Eles buscavam a independência de Deus. E nessa busca, eles tentaram, através do conhecimento humano, eles tentaram suplantar a ordem e os decretos divinos. E meus irmãos, por experiência de vida, a gente não tem condição de querer suplantar o que Ele quer para nós. Ele faz a vontade dEle acontecer. Não importa o que você faz. Mas ainda mais, além da desobediência, eles buscavam o quê? Glória para si. Eles queriam o seu nome célebre. A ambição do povo sugere impiedade. E o que é engraçado, que nas Sagradas Escrituras, qual nome é grande? É o nome do Senhor, ou o nome de quem Deus faz o nome grande. Nunca somos nós quem conquistamos, é Deus quem nos faz. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando nós vemos a glória de Deus se mover ao longo da história, tudo é feito para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja engrandecido. Mas nesse caminho, ele faz com que alguns tenham um nome, mas um nome dado por ele não conquistado. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi. Os seres humanos têm a tendência de querer pegar as prerrogativas divinas e conquistar para si as coisas. E agora eu quero fazer uma breve reflexão com vocês. Quando a gente pensa nessa ideia de tornar um nome célebre, ter um nome para si, não é isso que a gente vê ao longo da história? Imperadores atrás de imperadores, reinos atrás de reinos. Quando a gente olha para os nossos dias, não são políticos, atores, atletas, celebridades. Quem fizer o maior nome nas redes sociais, mais fatura. Não parece que essa é uma busca constante do ser humano de buscar para si uma glória que não é devida? Agora nós temos um problema sério, porque essa realidade não parou fora das paredes da igreja. Essa realidade, ela entra no meio evangelical. E hoje eu falo que as redes sociais, elas são a torre de Babel dos nossos tempos.
Nós temos pseudo-pastores, nós temos vagabundos, nós temos picaretas, nós temos todo tipo de gente buscando um nome para si. Nós temos pessoas movidas por sorte da ganância. Eu não estou falando que são todas, mas nós temos muitas pessoas movidas por sorte da ganância, buscando construir um nome para si, buscando o maior número de seguidores. Porque se eles tiverem mais seguidores, eles receberão mais convites para palestras. E a palestra, a oferta vai ser maior se o cara é mais famoso. Você não tem a dúvida disso. Por isso que eu não recebo convite nenhum, por isso que todo domingo eu estou aqui. Eu não sou famoso. E aí, se você recebe convite para palestra, você também recebe convite para escrever livro. E se você recebe convite para escrever livro, aí você começa a achar que você tem condição de começar a criar vários cursos. E aí você começa a criar curso e você começa a vender curso. E aí você virou um mercadejante da fé. Eu não estou falando que todos estão a fazer isso, mas tem muito a fazer. E aí tem curso até para coisa que você nem sabia que você precisava. E eu lembro na pandemia, e eu não vou dar um nome, mas na pandemia eu fui tomado por uma ira, até hoje eu não consigo gostar dessa pessoa. A pessoa deu uma aula grátis, aproveitou um momento de desespero do povo, e eu não vou nem falar o tema, porque deve ficar fácil de se achar. Ela deu uma aula grátis, prometeu que ia ensinar um negócio, passou 2 horas falando, no final ele falou assim, se você quer saber mais, compre o curso. Desgraçado. Explorando a fé do povo no meio da pandemia. Ó, chega a tremer. É abuso da fé, mercadejar a fé. Esse povo torna-se especialista em tudo sem conhecer as ovelhas. Emitem opinião sobre tudo sem saber as particularidades da vida de cada um. Existe uma imensa dificuldade de aplicarmos as verdades bíblicas para dentro da realidade da pessoa. Existe pessoas vendendo soluções prontas na internet. Existem pessoas buscando nome para si. E eu nem quero, e eu já entrei no meio presbiteriano. Eu estou falando aqui da gente, estou falando do nosso povo. Pessoas que querem entrar para a história da denominação. Isso é o quê para entrar na história da denominação? Isso não é nada. É gente querendo fazer nome, é gente querendo pegar cargo, é gente competindo, é gente indo contra a gente, independente se é bíblico ou não, só porque ele não gosta da pessoa, porque não é do grupo dele. Ah, essa busca por glória. Ah, essa busca por um nome para si. É Deus que vem contra. É Deus quem vem contra. Mas para eu ficar mais calmo, vamos para outra reflexão. Quando a gente junta os versos 3 e 4, a gente vê que, já falei sobre isso, que o problema não está no uso da tecnologia, mas sim na motivação. E eu creio que o Augusto Nicodemos, ele fez uma aplicação, um comentário bastante interessante aqui, que Babel buscava a independência de Deus através do uso do conhecimento humano. O quão parecido com o nosso tempo isso é? Pessoas que depositam a sua esperança do mundo na ciência. Pessoas que creem que o mundo vai melhorar se o mundo tiver mais tecnologia. Meus irmãos, nós temos tecnologia faz tempo. O que você melhorou por conta da tecnologia? O que do teu vizinho que não crê em Deus ficou melhor por conta da tecnologia? A esperança da humanidade reside apenas em um lugar, na verdade, em uma pessoa. Não há esperança na tecnologia, não há. Não vai ser a ciência que vai resolver o seu problema. Ela pode ajudar a curar a sua doença, mas ela não resolve o teu problema. Porque o teu problema é o teu destino eterno. O problema é se você está indo para o céu ou para o inferno. O teu problema não é como você vai morrer. E nem quando. Através da ciência, a sociedade, na sua loucura, tenta redefinir conceitos revelados na Sagrada Escritura. Eles tentam redefinir conceito de vida. Quando a vida começa? A gente sabe quando começa, a partir da concepção. Não, para eles não.
tem um prazo. Um fala 3 meses, o outro fala não sei quanto tempo. Até lá a gente pode matar que está tranquilo. Existe hoje nos Estados Unidos um professor de uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos, a Universidade de Princeton, em que ele defende o aborto, o assassinato de crianças, até 4 anos depois do nascimento, porque ela ainda não é uma pessoa, porque ela não tem consciência. A filosofia vai caminhando, o povo vai pensando, o povo vai elucubrando, eles tentam redefinir. Eles tentam redefinir casamento, uma instituição que eles não criaram e que eles não têm direito de mexer. É Deus quem cria o casamento, a sociedade não pode mexer, a sociedade não tem o direito de chamar casamento qualquer tipo de relação que ela não criou. A sociedade não tem esse direito, o Estado não tem esse direito. Foi Deus quem criou. Por isso que eu já falei para vocês, não gosto nem da expressão casamento tradicional. Só existe um casamento. O resto é falsificação satânica, mas não é casamento. Com a ciência, eles desafiam os conceitos divinos e eles tentam alterar a ordem criacional e agora, através da reprodução, através de métodos artificiais, eles querem pôr filhos como se fosse o cumprimento do mandato social em pares homossexuais. É a sociedade usando a ciência para tentar se livrar das amarras da palavra de Deus. Eles buscam a imortalidade, sendo que eles não sabem que para sempre eles viverão. E a busca deles deveria saber onde eles estarão. A morte virá, mas depois da morte, existe vida ou existe condenação eterna. Mas vamos voltar para o texto. Um outro problema dessa postura do povo é que a crença de que o homem, através de um esforço superior, poderia alcançar Deus, revela uma ilusão fatal de toda religião criada pelo homem. Esta ilusão está no cerne de todo empreendimento religioso, exceto no Evangelho. Porque todas as religiões do mundo ensinam que as obras trazem o avanço espiritual. Não existe, à parte do cristianismo, uma religião que ofereça gratuitamente a salvação. Fale a religião e você verá que as obras estarão no meio. É somente em Cristo que gratuitamente seres indignos são resgatados. É somente no cristianismo, não há outra possibilidade. Mas a apostasia havia tomado conta da humanidade. E eles unidos tentavam empilhar tijolos em direção ao céu. E aqui uma reflexão que é importante, né? A gente muitas vezes, no nosso meio, fala da salvação pela graça, mas muitas vezes a gente não acredita na salvação pela graça. A gente fala que crê, mas a gente vive como se não cresce. A gente vive como se não cresce porque nós acreditamos que quanto mais nós fazemos, mais crentes nós somos. E aí será feito pela motivação errada. Nós queremos obter favor de Deus através daquilo que nós fazemos. Nós olhamos para Deus e achamos que Ele é um balcão de comércios onde eu venho e entrego boas obras e Ele me entrega as bênçãos dEle. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus nos abençoa. Deus nos transforma. Porque nós estamos unidos a Cristo. E é nele que nós recebemos tudo. Não existe nada que nós possamos fazer que aumente o amor daquele que ama perfeitamente. Se Deus te ama, Ele te ama perfeita e completamente. Não há nada que você faça que Ele venha te odiar, se Ele te ama. E nada que você faça que Ele venha te amar mais, porque Ele perfeitamente te ama. Ele nada faz pela metade. Espero que isso traga paz ao seu coração. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Temos cá
mais uma ocorrência de antropomorfismo. Deus precisa descer para ver? Ele sabe tudo, ele não precisa disso. Mas aqui está a habilidade de Moisés. Moisés, na maestria, ele registra esse verso 5 com toques de ironia. É através da ironia que os nossos olhos deveriam ser atraídos para esse verso. Os nossos olhos deveriam bater para isso. Espera aí, Deus desceu e viu? Onde está a ironia? A ironia está no facto de que a torre deveria alcançar o céu. Ela é tão insignificante que Deus precisa descer para vê-la. Não é tão grande quanto você pensa. Você não é capaz de tanta coisa. Ela é tão pequena que Deus precisa descer. Senão Ele não veria. Esforços medíocres. Agora vamos para mais uma reflexão. Quantas vezes nós não fazemos isso na nossa vida? Por exemplo, nós esforçamos-nos para conquistar coisas materiais, mas no caminho dessas conquistas, para conquistar nós cometemos pecados, seja através da desonestidade, seja através do abandono da nossa família, seja através do abandono do dia do Senhor em busca de dinheiro, e quando finalmente conseguimos, consideramos um grande feito. Veja as grandes conquistas que eu obtive. Ou então, assim como eles não queriam encher a terra, às vezes fazemos planos de não povoá-la. Focamos na carreira profissional, e nós precisamos focar, porque se eu tiver um filho, minha carreira vai água abaixo. Nós focamos nos cursos que nós precisamos fazer, ou nas viagens e os tantos países que eu quero conhecer, e assim nós vamos envelhecer, e nós vamos deixando de lado, e talvez depois a gente multiplique. Montamos um cronograma e colocamos os filhos para o fim, como se fossem algo a ser feito quando eu não mais tiver o que fazer, quando eu não mais tiver com o que me distrair, quando a minha vida estiver entediante e quando eu tiver tudo aquilo que eu quero, que é dinheiro. Podemos ser CEOs, podemos ser milionários, podemos ter relacionamentos, podemos conhecer o mundo todo. Mas se essas torres que construímos foram pagas com o preço da desobediência, elas são ridiculamente pequenas aos olhos de Deus. Por isso, Deus precisa ver, Deus precisa descer para ver as nossas miseráveis conquistas. Enquanto isso, abrimos mãos das ricas bênçãos espirituais de Deus. Pense nas seguintes perguntas e vá para casa com elas ao longo da semana. Quais têm sido as vontades e ordens de Deus que você intencionalmente tem desobedecido e lutado contra? Quais são as ordens divinas que você se rebela? Deus fala, isso não pode acontecer. E você fala, eu vou fazer acontecer, e eu vou enfiar a goela abaixo de Deus, porque a minha vontade é que importa. Eu quero que você vá com isso para casa. Faça uma lista. Veja se você não está tentando empurrar a goela abaixo de Deus, o pecado, e fazer o seu pecado aceitável. Pense sobre isso. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus faz um diagnóstico da situação. E ao estar unidos como um só povo, uma só língua, isso é apenas o início do que podem fazer em rebelião contra Deus. Deus não está a dizer que nada será impossível para os seres humanos, ao ponto de nem Deus poder impedi-los. Não é isso que Deus está a dizer. O que Deus está a dizer é que no contexto da rebelião contra Ele, se lhes fosse permitido continuar, então nenhum acto de desobediência ou oposição contra Deus lhe será impossível. Se Deus não agir, se Deus com a sua graça comum não agir na vida do povo, eles vão se tornar tão maus quanto eles podem. Essa é uma das ideias da graça comum. Ela restringe o mal. Por isso que nós falamos, existe a depravação total, mas a depravação total não significa que em todas as áreas nós somos tão depravados quanto nós poderíamos ser. Mas que todas as áreas foram depravadas e que Deus, na sua graça, faz com que elas sejam depravadas de maneiras diferentes e nunca ao seu extremo.
Então pense que nem Hitler foi depravado ao extremo. Imagina o que poderia ser da sua vida, se não fosse Deus. E uma coisa interessante nesse texto é que Deus vai colocar de que é a mesma linguagem que permitiria com que eles fizessem tudo aquilo que eles quisessem, que eles se rebelassem contra Deus da maneira como eles quisessem. E eu quero fazer uma reflexão sobre grupos no nosso tempo que têm se unido em torno de algumas linguagens, e dentro dessas linguagens eles têm se levantado contra Deus. Por exemplo, nações islâmicas têm se levantado diante de uma linguagem proposta pelo Alcorão, onde todos os infiéis merecem ser assassinados. Eles merecem ser combatidos. E diante dessa mesma linguagem, eles se fortalecem, eles tomam poderes, eles adotam nações e eles perseguem cristãos. Eles se levantam contra Deus e contra o seu povo. Ditaduras comunistas se levantam e se unem diante da linguagem satanista de Marx e seus seguidores e criam estados ateus que perseguem o povo de Deus. E pior do que isso, existem as pseudo-igrejas que se unem numa linguagem comum de um Deus deficiente de justiça e que possui um amor humanista. Pseudo-igrejas inclusivas, igrejas que comercializam a fé, tudo isso através de uma mesma linguagem que tenta enganar o povo de Deus e tentam se rebelar contra Deus e contra a sua revelação. Por isso, meus irmãos, a nossa busca, a nossa luta constante como crentes é a busca pela linguagem bíblica. É por isso que eu e você devemos clamar a Deus e colocar o nosso coração diante dEle, e colocar o nosso coração e clamar a Deus para que Ele submeta o nosso coração à palavra, para que a nossa linguagem seja essa. Para que nós não sejamos unidos por pseudo-linguagens, linguagens satânicas, que endossam o pecado, que favorecem o pecado, que estimulam o pecado. Não, nós somos chamados a submeter a Deus e alimentarmos a nossa fé e a nossa linguagem através da palavra. Mas diferente de você e diferente de mim, Deus é um Deus que não procrastina. Assim que Ele faz o diagnóstico, na sequência vem a ação. Verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Aqui nós vemos de maneira clara o uso da primeira pessoa do plural, assim como foi no capítulo 1, uma ideia de uma revelação progressiva, deixando para nós já dicas de que Deus não é apenas uma pessoa, apesar de ser um só Deus. Ao longo do tempo, com a revelação sendo registrada, nós veremos futuramente que cá nós temos a Trindade a agir, assim como foi Gênesis 1, e assim como foi na queda, na expulsão do jardim. Agora, lembram-se do pacto de preservação que foi visto em Gênesis 9? Aquele no qual Deus prometeu que nunca mais por dilúvio viria a destruição? Ainda bem que Ele fez esse pacto. Porque na hora do juízo aqui, Ele não podia mandar outro dilúvio, já estava na hora de mandar outro dilúvio. Mas Ele prometeu que Ele não podia. E porque Ele não podia, Ele teve que achar uma outra forma. E a outra forma foi descer e confundir as línguas. A outra forma foi criar confusão na comunicação da humanidade. E a consequência disso é com simples atos de Deus, dificultando a comunicação. As obras pareciam as obras da minha rua, pareciam as obras no Brasil, elas foram interrompidas. Nesse caso, elas não foram concluídas. Verso 8, de start o Senhor dispersou dali da superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Mais uma vez temos outra ironia no texto. E a ironia está no facto que aquilo que eles mais temiam é o que aconteceu. Tudo que eles tentaram fazer através da torre
aconteceu o contrário. Sem comunicação mútua, através de uma linguagem comum, é impossível para os homens cooperem comercial ou socialmente. As torres não podem ser construídas, nem as comunidades podem viver juntas, a não ser que os envolvidos consigam se entender. O reinado humano sucumbe diante do julgamento divino. Deus intervém para reverter a unidade e ele causa espalhamento, dispersão. Temos a criação, cá temos a criação dos troncos linguísticos mais primitivos, que acabaram por originar as línguas que falamos atualmente. Então, assim como foi com os animais que depois se misturaram, assim foram com as línguas. Então, não foram criadas todas as línguas nesse dia. Foram línguas que deram origem a outras línguas. E se no verso 3 os homens disseram vinde, no verso 7 quem disse vinde foi Deus. E é no 8 que nós vemos que o vinde que vale, o vinde que tem a palavra final, é o vinde divino. Apesar da rebeldia humana, Deus frustra os planos humanos que vão contra a sua vontade. Não há união humana que possa suplantar a soberania divina. Se Deus mandou o povo espalhar-se sobre a terra, o povo espalhar-se-á sobre ela. E eu não sei se para você fica claro, mas cá nós podemos fazer uma conexão no Novo Testamento, no livro dos Atos, dos Apóstolos. Em Atos 1, verso 8, Jesus Cristo disse o seguinte para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é engraçado é que quando nós olhamos em Atos 2, o Pentecoste acontece, o povo é convertido, primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas, a igreja já começa a bombar, já tem uma mega igreja em Jerusalém. Juntar quase todos os crentes de Portugal não dá a primeira igreja de Jerusalém. Já começou assim o negócio lá. E uma coisa interessante é que Jesus falou, a partir do momento que o Pentecostes acontecer, sereis. Ele não está perguntando se você quer. Ele está falando que você será. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e os confins da terra. Só que o povo gostou de ter a igreja como um clube social. O povo gostou de ficar fechado dentro do grupo dele. O povo pensou, eu quero que se exploda, eu estou aqui na comunhão com os meus irmãos. E aí, mais uma vez, Deus falou assim, é o obstáculo que vocês vão colocar? É o obstáculo que eu vou implodir. E aí, em Atos 6 e 7, Deus, na sua providência, faz com que o melhor diácono da história seja assassinado, Estevão. A partir do momento do assassinato de Estevão, é instaurada uma perseguição contra o povo de Deus. E a partir da perseguição, o povo fica com medo e foge. E aí eles vão ser testemunhas. Em Jerusalém, em Judéia, Samaria e os confins da terra. Cuidado com o que você coloca de obstáculo na sua vida para fazer a vontade de Deus. Deus te arrebenta no meio se precisar. E eu lembro que eu conversava com a minha esposa nesse linguajar delicado meu. Ela falava assim, não, mas esse Deus seu é mau. Eu falei, não, ele é bíblico. Ele é justo. E se você se opõe a ele, ele vem com a força proporcional para te arrebentar. E a vontade dele vai acontecer. Não tem conversa. Com Deus não tem barganha, com Deus não tem negociação. Então, verso 9, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A razão da cidade ser chamada Babel é porque o significado da palavra hebraica Babel é confusão. E aquilo que para os babilônicos era um portão para os céus, um portão para os deuses, na língua hebraica é apenas confusão. Confusão é o resultado de quando o povo se une e Deus é desconsiderado. Gordon Wenham vai falar sobre as lições aprendidas acerca da Torre de Babel, e ele vai dizer que a Torre de Babel foi concebida para ser um monumento ao esforço humano. Em vez disso, tornou-se um lembrete do julgamento divino sobre o orgulho e a loucura humanos.
Da mesma forma, a multiplicidade de línguas e a dispersão do homem pelo globo apontam para a futilidade do homem se opor ao seu Criador. Para o povo de Deus, no deserto, prestes a entrar na terra prometida, ao ler a Torre de Babel, eles têm uma fonte, eles tiveram uma fonte de grande esperança. Porque se Deus havia prometido ao seu povo sucesso na entrada em Canaã, Ele ia dispersar quem estava lá no meio. Se Ele dispersou a humanidade toda, não vai ser um povozinho numa região que seria um grande obstáculo para Deus. Nada impede Deus de fazer a sua vontade. Não há obstáculo grande o bastante para impedir Deus de realizar a sua vontade. E outro destaque importante feito pelo meu professor Jonathan Gibson, acerca da soberania divina nesse episódio, é de que, e isso está relacionado com uma pergunta que foi feita na EBD hoje, apesar dos pecados do povo, Deus ainda cumpriu os seus propósitos para a humanidade de encher o mundo. De fato, podemos ir mais longe e dizer que Deus usou o pecado das pessoas para cumprir os seus propósitos para o mundo. A rebelião cometida pelo povo faz com que a ação justa de Deus fosse espalhá-los. É através do pecado do ímpio que muitas vezes Deus cumpre a sua vontade. Podemos lembrar, exemplo clássico, Faraó no Egito. Foi através do endurecimento e do pecado e da maldade do Faraó, e somente por conta dela que as 10 pragas aconteceram. E o outro ponto é que Deus usa os pecados do povo para criar o contexto nacional e territorial no qual Ele poderia eleger e treinar uma nação de pessoas. Mas não apenas para isso, uma nação de pessoas com propósitos salvadores para o mundo. É no pecado do homem, Deus vem e age para que Ele possa salvar pessoas para a sua glória. A história da Torre de Babel é o último grande juízo que se abateu na humanidade nos tempos primitivos. A graça parece estar ausente nesse evento e parece retornar apenas no capítulo seguinte, ou na sequência da narrativa, quando um descendente de Sem é chamado, um tal de Abrão. Entretanto, eu creio ser possível ver graça e esperança no evento de Babel. E a maneira como eu vejo a graça e a esperança é porque Deus não deixa que a humanidade frustre os seus benditos e santos planos. Assim, podemos ver que dentro do enredo da história da redenção, Deus sempre esteve a agir para estabelecer o seu reino após a queda. Entretanto, quando olhamos para a realidade que cerca-nos, podemos desanimar, pois o reino de Deus parece ser uma realidade distante. Vemos um suposto avanço do Estado Islâmico e vemos o real aumento da perseguição contra os cristãos. Vemos um avanço de ideias secularistas e ateístas em alguns sítios. Em alguns sítios também vemos avanço de ideias marxistas. Vemos também o surgimento, o aumento e o prolongamento de guerras e guerras diversas. Por causa dessa realidade, muitos cristãos estão desanimados. E ao invés de confiarem em Deus, têm depositado a sua confiança em Torre das Nações Unidas, em torres de centros comerciais, onde o que importa é a economia, o dinheiro, as ações. Nós temos depositado a nossa confiança no próximo político que vai assumir o governo da nossa nação, ou da nação ao lado, ou da nação mais poderosa do mundo, e nós temos somente a esperança que vai ser aquele poderio militar que vai ser capaz de conter a força do mal. Entretanto, hoje,
somos chamados a depositar a nossa fé, a nossa esperança, naquele que é capaz de frustrar os planos humanos mais malignos. Somos chamados a depositar a nossa fé naquele que é capaz de destruir reinos seculares para restaurar o seu reino na terra. No evento da Torre de Babel, Deus desceu para confundir e dispersar o povo por toda a terra, visando o bem da humanidade. Entretanto, pouco mais de 2000 anos atrás, Deus não apenas desceu, Ele encarnou-se, Ele veio habitar com a humanidade, e dessa vez não para confundir e dispersar, mas sim para anunciar as boas novas de salvação, atrair para si o que lhes pertence. Jesus Cristo viveu uma vida de perfeita obediência, levou sobre si toda a confusão trazida pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele foi levado aos céus, e Ele está sentado à destra de Deus, a reinar soberanamente sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo veio para atrair aqueles que estavam dispersos e os conduzir numa vida de santa união, rumo ao novo céus e à nova terra, onde não haverá choro, onde Ele secará do nosso rosto toda lágrima, onde não haverá ranger de dente, onde o prazer será contínuo, a adoração será contínua, a harmonia será presente, e diante dEle nós estaremos. E eu quero encerrar com 3 breves aplicações. Mais óbvia do que essa, eu acho que você já deve ter pensado sobre essa, mas mais óbvia do que essa é a aplicação sobre os nossos planos. O quanto dos seus planos de vida estão alinhados com a vontade divina. E quando eu falo vontade divina, não é algo secreto que você precisa buscar e fazer uma mandinga para você ter uma revelação. O quanto dos seus planos estão alinhados com os princípios propostos nas Sagradas Escrituras. Quanto? Eu quero ter um casamento bem sucedido. Então eu tive uma ideia, vou me casar com um descrente. Onde você está querendo ir com isso? Eu quero subir na minha carreira, então eu tive uma ideia, vou roubar dentro da empresa. Vou puxar o tapete do concorrente. O quanto dos planos da tua vida estão submetidos à palavra da verdade? Quais têm sido as desculpas para abandonar os seus planos que estão em desacordo com os mandamentos bíblicos? O que você tem dado de desculpa? Qual é a desculpa esfarrapada que você criou para se enganar, para você continuar na prática do pecado? O quanto você acha que essa rebelião faz bem para você? Que loucura é essa que você tem na sua vida? De que forma você tem se rebelado-se contra Deus? E eu vou te garantir, você tem, como eu tenho. O quanto você tem pensado na forma como você tem rebelado-se contra Deus? O quanto você gasta do seu tempo nisso? O quão importante é para você colocar a sua vida diante de Deus e diante dos critérios de Deus? E aí, meu irmão, arrependa-se e submeta-se ao Deus Todo-Poderoso. Segunda aplicação. Nós que fomos atraídos por Cristo e em Cristo, nós somos chamados para encher a terra com as boas novas de salvação. Ao invés de buscar um nome para nós mesmos, nós somos chamados a fazer o nome do nosso Senhor conhecido. Somos chamados a morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, e somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, a começar cá em Portugal, porque é cá que você reside. Ao invés de buscarmos satisfazer os desejos do nosso reino, nós temos o privilégio de fazermos parte da expansão do reino de Deus. E por fim, se você ainda não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje é dia de arrepender-se. Enquanto há fôlego de vida, a oportunidade está diante de você. Arrependa-se. Seja atraído a Ele e por Ele.
Seja unido a Ele. Deposite a sua esperança em Cristo e abandone a vida de confusão. E venha viver uma vida de bênção diante do Pai. Que Deus continue a derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre a nossa vida e que possamos seguir firmes no conhecimento da sua palavra, da sua vontade, para que um dia estejamos com Ele no novo céu e na nova terra.